Bom dia, galerinha. Mais uma vez aqui, professor Marcos. Vamos lá. Galerinha, hoje nós vamos falar sobre a valorização do ser humano ou do humanismo nas artes, né, do Renascimento cultural. Lembre, pessoal, aqui nós temos uma contraposição entre a igreja, né, algo religioso, em contrapartida com o humano, com o científico, que vai ser aqui do Renascimento, certo? E mais uma vez, o que você deve entender? Que esse Renascimento é o renascimento das artes greco-romanas, certo? Aquela lá que valoriza o corpo humano, aquele que valoriza, por exemplo, pessoal, o tamanho ideal, a cor de pele muito parecida com o verdadeiro e tudo mais. E sempre voltado para a arte greca-romana, tá bom? Então, a Igreja Católica vai ser posta um pouco aqui de lado e você vai ter a valorização artística greco-romana, ok? Florença foi considerada a principal cidade artística durante o Renascimento. Lembre lá que eu falei aula passada que várias pessoas, né, vários artistas gregos vieram para a Itália, né, principalmente Florença. E vamos lá. Florescimento artístico italiano. Lá, por que lá você vai ter uma base artística muito boa? Porque você vai ter uma família chamada os Médicis, que eles vão patrocinar vários artistas. Certo? É uma família muito rica, família de banqueiros, que vão patrocinar, certo, as formas artísticas da época. Ok? E aí é que vai surgir o mecenato. Professor, o que seria o mecenato? Certo? Ou quem eram os mecenas? Eram pessoas que usavam o próprio dinheiro, né, ou poder para investir em obras artísticas. Certo? Vamos lá. Então, eram como se fossem empresários. Eu pegava um artista, um bom pintor, e pagava a ele para poder pintar. Certo? É como se fosse um grande empresário. E aí, pessoal, esse período aqui, ele é dividido em 3 partes. Ele é dividido em 300, ou 300, né? 400 e 500. A gente vai ver cada parte, tá bom? Aí eu quero que vocês acompanhem com o livro de vocês. Página 120, o 300. O 300 vai corresponder ali ao século XIV. Certo? Foi aquele período que nós estudamos na aula, algumas aulas anteriores, que você vai ter Giotto como talvez o principal nome do 300, certo? Esse período vai dar início a mudanças significativas em relação à arte medieval, que influenciaram a arte renascentista, em um período na qual Florença ganhava cada vez mais poder como cidade-estado. 400, professor, o que seria isso? Corresponde ao século XV, com as inovações artísticas de Brunelleschi, né? Donatello e Masaccio, e com maior amadurecimento dos valores humanistas. Cada vez mais, a elite intelectual rompia os laços artísticos com a Idade Média. Aqui no 400, você já vai ter uma ruptura muito grande, certo? Com a arte medieval. E você vai ter uma pesquisa muito exagerada, podemos falar assim, com diversas áreas, né? Então você vai deixar a religião um pouco de lado e você vai dar mais ênfase à literatura, à arquitetura, à filosofia, à antropologia, certo? Nesse período do 400. E aí você vai ter aqui até alguns livros sendo achados, né, que eram esquecidos pelo período medieval e assim vai. Essa fase, pessoal, foi uma fase que trouxe muito dinheiro, muita prosperidade à Florença. Por quê? Florença, né, ele foi tido agora como posto de centro artístico, científico da Europa, né? A burguesia ganhou muito dinheiro, estava muito rica com o comércio. Então eles poderiam pagar essas obras artísticas.
certo? Inclusive para decorar igrejas, decorar prédios públicos e tudo mais, certo? Vamos lá. E até eu falei também, quando você pega aí, sobre a família Médici, né? Família Médici, né? Que eram os mecenatos, que eu falei aqui, que eram como se fossem empresários, que patrocinou diversas formas de artes em Florença. Vamos lá, professor, e o Cinquecento? Você que também vai ter no século XV, mas no finalzinho, chegando aqui no século XVI. Desde o fim do século XV, os valores da estética clássica foram mais bem absorvidos e os ideais humanistas se consolidaram e puderam ser transportados para a arte. E assim vai. Então você vai ter aqui as grandes navegações, as reformas religiosas, já no final do século XV e século XVI. Pessoal, e outro ponto que eu quero falar com vocês é sobre as obras renascentistas e a publicidade. Olha aqui as duas imagens que aparecem na tela para vocês. Quando você observa aí, você vê um cara usando a propaganda da Mona Lisa para fazer a propaganda do Bombril, certo? E outra aí, né, que é o Nascimento do Homem, que também é uma obra muito clássica do Renascimento, onde você vai ter uma propaganda do celular, certo? E no livro de vocês vai trazer outras propagandas, certo? Mas é muito comum você utilizar quadros famosos para você fazer uma espécie de propaganda inteligente. Ok, galera? Pessoal, agora eu quero que vocês façam a atividade da página 127, 128, certo? Então você vai responder essa atividade e me entregar na próxima aula. Foi uma aula bem rápida, certo? É uma aula bem simples, que qualquer coisa a gente vai revisar na próxima aula. Tá bom, pessoal? Abraços e até a próxima aula.